O Senhor Jesus nos fez algumas promessas. E dentre tantas promessas que nós recebemos do Senhor, eu pessoalmente tenho uma que é a favorita. A minha promessa favorita foi a promessa de que um dia Jesus irá voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. Aqueles que creram no seu nome, se arrependeram dos seus pecados, que assumiram um compromisso público com Jesus e se batizaram. Jesus prometeu buscar a sua igreja. Ele foi preparar lugar e disse: depois eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você acredita nisso? Eu quero te ajudar a crer, a ter essa esperança, porque eu creio e tenho essa esperança e quero compartilhar essa esperança maravilhosa com todos vocês. Antes de começar a falar sobre o tema, eu queria explicar uma coisa muito importante. Nós devemos lembrar que Deus é eterno. Ele não está preso à nossa contagem de tempo. Digo isso porque algumas pessoas, ao ouvirem falar sobre a volta do Senhor Jesus, elas zombam e brincam dizendo: mas desde os tempos antigos sempre disseram que Jesus voltaria e nunca aconteceu, e você continua falando que Jesus vai voltar? Ele não está preso à nossa contagem de tempo. Por exemplo, eu hoje tenho 51 anos de idade. Eu tenho filhos, eu tenho uma neta. Se comparado a eles, eu sou considerado um velho, um idoso, um senhor. Eles me chamam assim. Eu sou um coroa, né? Filho, neto, filho. Então, para ele você é um coroa, cabeça branca, né? Então, mas para Deus, nós somos como crianças ainda, imaturos. A gente faz um monte de coisas erradas. Então, a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como o dia de ontem. Então a gente precisa entender isso. Deus não está preso à nossa contagem de tempo. Dito isso, ninguém vai dizer que Jesus está demorando, que a promessa está demorando a se cumprir. Está tudo dentro do planejamento de Deus, do propósito de Deus. E pode acontecer também que Jesus não volte durante a nossa geração, como aconteceu com os nossos antepassados. Jesus não voltou no tempo dos meus bisavós, dos meus avós, nem dos meus pais. Pode ser que ele não volte na nossa geração. Se isso acontecer, ele não voltar na minha geração, de qualquer maneira eu irei para a presença dele por meio da morte. Mas seja pela morte, seja pela volta de Jesus, a gente precisa se preparar para encontrar com ele. A gente não pode chegar lá de qualquer maneira, não. A prova disso foi que ele veio ao mundo e deu a vida por nós. A gente não chegue lá de qualquer maneira, para a gente ser perdoado, salvo, aperfeiçoado. E tem mais. A Bíblia fala para a gente que aos homens está ordenado que morram uma só vez. Não existe segunda chance, não existe outra oportunidade. A Bíblia fala: aos homens está ordenado que morram uma única vez, vindo depois da morte o juízo. Você sabia que a gente está caminhando para o julgamento de Deus? Você sabia disso? A gente está caminhando para o juízo de Deus? Você sabia disso? E se sabe, você está se preparando para esse dia, para esse julgamento? Se você não sabe, eu quero te informar, nós realmente estamos caminhando para o grande julgamento de Deus. A Bíblia diz para a gente que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que possamos prestar contas de tudo o que praticamos por meio do nosso corpo, quer seja bom, quer seja mal. Olha só que coisa interessante. Todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, até os segredos mais escondidos do nosso coração, tudo será colocado diante de Deus para o grande acerto de contas. E você e eu sabemos muito bem que em um julgamento não existe a sentença empate.
Você já viu o julgamento real? Já viu o julgamento em filme? Quando termina o julgamento, o juiz sempre decreta culpado ou inocente. Nunca o juiz falou deu um empate. Eu digo isso porque algumas pessoas se aproximam de mim, a gente conversa e eu pergunto: como é que está seu relacionamento com Jesus? Tu está firme? Tu está desviado? Alguns respondem assim: eu estou mais ou menos. Mais ou menos? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pequenina que veio aqui porque confia no Senhor, e a tua palavra diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque delas é o reino dos céus. Abençoa, Senhor, essa criança, a sua família. Pai, eu te peço que ela cresça na tua presença, protegida pelo Senhor, guardada, livrada de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa vida. Amém. Deus abençoe, amém. Obrigado a você pelo carinho. Então, o juiz vai lá decretar a sentença, culpado ou inocente. Aí a pessoa chega para mim e fala: eu estou mais ou menos com Jesus. Como é que se explica estar mais ou menos com Jesus? A gente morre e chega lá na porta do céu: você está salvo ou não? Mais ou menos. Não dá. Não dá. Jesus inclusive disse, olha, em uma determinada carta enviada a uma igreja que estava mais ou menos com ele, ele diz assim: porque você está morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Todo que está mais ou menos é considerado rejeitado, reprovado, tá bom? Jesus não quer ninguém morno, ele não quer ninguém mais ou menos. Vou dar outro exemplo. Você, mulher, se alguém perguntar para o seu marido como está seu casamento, seu amor pela sua esposa, e seu marido responde mais ou menos, e você descobre isso, você vai ficar feliz? Jesus também não fica feliz se você disser que está mais ou menos com ele, não. Tá bom? Toma jeito, vamos ficar firme, vamos consertar essa vida com Jesus aí. Então, quando chegarmos no julgamento de Deus, nós temos que chegar preparados, prontos, para sermos inocentados, salvos, justificados, para ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, eu estou aqui com esse pequenino que parou porque crê no teu nome. A tua palavra diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então eu abençoo essa criança, Senhor, pedindo que o Senhor esteja acompanhando ela no seu crescimento, que o Senhor esteja protegendo, livrando de todo mal, guardando, Senhor, o seu coração, que ele cresça te amando, cresça na tua presença. Deus abençoe os seus pais, Pai, dá sabedoria no crescimento deles, Senhor, na criação, dá orientação a eles para que conduzam, Senhor, ele no caminho do Senhor, firmes, Senhor, e com a família com harmonia, respeito, amor. Em nome de Jesus eu abençoo. Amém. Obrigado, mãe, pelo carinho. Oh, glória a Deus. Valeu, meu amado. Obrigado, criança. Aleluia. Então chegamos lá. Julgamento de Deus. Se chegarmos lá sem Jesus, eu já fui direto ao assunto, nós seremos considerados reprovados. Por que, Moisés? Você pergunta e eu te respondo. Jesus certa vez disse: eu sou a porta. Se liga nisso aí. E ele completou: quem tentar entrar por outro lugar, por outra parte, será considerado um ladrão. Então, nós precisamos de Jesus. Ele disse: quem tentar entrar por outra parte será considerado como um ladrão. E a Bíblia, em um determinado trecho, vai dizer assim: nenhum ladrão entrará no reino de Deus. A gente sabe disso, né? Você imagina chegar no céu e ter um ladrão? Só aquele que se arrependeu lá na hora de crucificação de Cristo, outros que se arrependem, aí deixa de ser ladrão. Mas ladrão praticante, ladrão que quebra a palavra de Deus, não vai dar não. Ladrão que tenta entrar no céu sem aceitar Jesus, não vai rolar não. Olha, além de ter que aceitar a Jesus, não ter outra opção, Jesus precisa ser exclusivo. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Não adianta, a glória que é de Deus não pode ser dada a ninguém, nem a homens, nem a instituições, a nada, nem a ninguém.
Fica ligado nisso. Quer ser aprovado, quer ser inocentado no dia do julgamento de Deus? Cumpra os requisitos da palavra de Deus. Cumpra a vontade de Deus. Isso tudo é indispensável. Aí você pode me perguntar assim: Moisés, mas o que acontece comigo se eu não for considerado salvo? Se eu for para a eternidade, seja pela morte, seja pela volta de Jesus, eu não fui salvo. O que vai acontecer no dia do julgamento? Jesus fala algumas coisas, algumas vezes a respeito disso. Entre algumas coisas que o Senhor Jesus nos falou, Ele diz que esses que não foram salvos irão para um lugar terrível, onde Jesus diz: ali haverá pranto e ranger de dentes. Você compra 3 e ganha mais. Jesus fala nesse lugar terrível em outra ocasião, dizendo: ali o fogo não apaga e o bicho não morre. Olha só que coisa terrível. Você quer apagar para ver? Você vai arriscar ir para um lugar desse só porque não aceitou a Jesus? Sendo que o Evangelho está batendo a porta o tempo todo. Tem igreja perto da sua casa, tem crente pregando perto do seu trabalho, crente pregando na rua onde você está passando, falando do amor e da salvação de Deus, e você vai pagar para ver? O Apocalipse também fala sobre esse assunto. O Apocalipse fala dos condenados e fala assim: ali estarão a besta, o anticristo, o falso profeta e até o próprio Satanás. E ali serão atormentados de dia e de noite, sem que haja descanso, por toda a eternidade. Todos aqueles que não creram, não se arrependeram e não assumiram um compromisso público com Jesus. É isso que aguarda a pessoa que estiver condenado no dia do juízo de Deus, seja pela volta de Jesus, seja pela nossa morte. Foi por isso, para nos livrar disso, que Jesus morreu na cruz por nós, derramando o seu sangue para nos purificar os pecados. Foi por isso que Deus nos deu o seu Espírito Santo, para que nós tivéssemos um novo nascimento, o nascimento do Espírito. Foi por isso que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e assumir um compromisso público será salvo. Quem crer e tomar uma atitude em relação à sua fé em Cristo será salvo. Quem não fizer isso será condenado. Olha, não seja condenado por Deus no dia do juízo final por haver deixado de crer, de se arrepender, de aceitar a Jesus em sua vida e receber o batismo nas águas. Não seja condenado por Deus por deixar Jesus para amanhã, por deixar Jesus para depois. Entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a Bíblia. Confia nele e você será salvo.